Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema de hoje é batalha espiritual. O nosso texto base está aqui em Efésios capítulo 6, versículo 11, onde diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Constantemente, nós ouvimos pessoas falando sobre como a igreja é vista aqui na Terra. Alguns descrevem a igreja como sendo um hospital, né? E ali, quando as pessoas vão ali, elas recebem cuidados. E de fato, tem essa visão também. Como uma escola onde as pessoas vão ali aprender. Mas algo mais fiel à Escritura é quando a igreja é colocada como um exército. Um exército que combate contra inimigos. É justamente a ideia que Paulo traz aqui no texto de Efésios, quando ele fala e põe a igreja como um exército e vários soldados ali que foram postos ali para combater. Essa é a visão que muitas vezes nós vemos na Bíblia sobre a igreja. Um exército militante, um exército que combate os seus inimigos. E aqui nós vamos ver nessas afirmações de Paulo, no versículo 11, ele nos chama a nos revestir de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que nós aprendemos aqui? Nós somos chamados a nos revestir. Revestir é a ideia, você está vestido, ele diz, olha, se revista de quê? Da armadura de Deus. A ideia é que nós não lutamos na nossa força, na força do nosso braço, com as nossas armas. Nós não lutamos com o nosso poder, mas nós devemos depender de Deus. Para quê? Para ficar firmes contra as ciladas, as estratagemas, os planos do diabo, contra o cristão, contra a igreja. O diabo, a Bíblia descreve que ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Ele quer tragar a sua fé. Ele quer peneirar você para que ali a sua fé em Cristo Jesus, em Deus, na verdade bíblica, ela se desfaça e você não creia mais na verdade. Por isso ele nos chama a nos revestir todos os dias, dá a ideia de todos os dias, pela manhã, você se revestir dessa armadura. A armadura de Deus. Para quê? Para você ficar firme, inabalável. De outra sorte, você vai cair. De outra sorte, você vai desfalecer. O desânimo. De outra sorte, você vai perder a fé. Assim como Tomé, que ao ser explicado, ensinado sobre Cristo ressuscitou ali, ele simplesmente não creu. E Jesus vem e chama ele, não seja incrédulo, mas crente. Porque nós devemos crer. E para isso nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Veja, no versículo 12, ele vai agora especificar quem são os nossos inimigos. Ele já falou que o diabo tem as suas estratagemas, tem as suas ciladas contra o povo de Deus. Mas agora no 12 ele diz, olha, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Carne e sangue dão a entender o homem, a raça humana, as pessoas que são de carne e também de sangue. Então ele está falando, exemplificando aqui, usando a carne e o sangue para dizer, olha, nossa luta não são contra pessoas. Na igreja, muitas vezes, nós pensamos e entendemos que nós lutamos contra os nossos irmãos. Estamos em uma certa competição, como que correndo uma corrida um contra o outro. Não, nós não temos que lutar contra os nossos irmãos, nem sequer contra o ímpio. Mas a nossa luta não é contra carne e sangue, mas ele descreve contra principados, contra potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Nós vemos que temos uma luta contra esses seres, demônios, espíritos malignos, seres espirituais que nós não vemos, que habitam nas regiões celestiais, porém eles nos tentam, porém eles nos lançam dardos inflamados,
eles nos levam ao erro. Ele, por exemplo, ele incitou Ananias e Safira ali a mentirem ao Espírito Santo, encheu o coração deles. Incitou Davi a contar o censo, por exemplo, e ali Davi transgrediu a lei. Nós vemos que Satanás ele se introduz ali em famílias, em circunstâncias, e o seu exército, esses espíritos, esses principados, essas potestades, eles atuam ali com influência, com mandato do diabo para denegrir as famílias, para destruir as famílias, destruir o propósito de Deus, a obra de Deus. Lembro aqui um livro do C.S. Lewis que chama Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. E o Lewis, ele descrevendo ali como Satanás age nas famílias, incitando ali, fomentando a ira, fomentando a discórdia, destruindo os relacionamentos. É muito bom, eu deixo aqui como indicação o livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Nós aprendemos muito ali, através desse livro, como o maligno age ali, causando contendas, disseminando fofocas, disseminando disse-me-disse, para gerar um conflito na igreja, gerar um conflito na vida, na família. E assim, nós, ao invés de vermos o nosso verdadeiro inimigo, começamos a lutar contra os nossos irmãos, começamos a lutar contra os nossos familiares, achando que eles são a fonte do mal. O diabo, que é a personificação do mal, ele usa pessoas, né? Como nós vemos a Bíblia, ele usa até crentes, né? Como ele usou Pedro ali, para incitar Jesus a desistir de ir à cruz. Mas Jesus repreendeu ali o agir do diabo através da vida de Pedro. Nós vemos que 1 Timóteo também descreve que o Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Espíritos enganadores são homens que cauterizaram a própria consciência já e agem ali influenciados pelo diabo. E cita ali homens, ministros do Evangelho, ministros que se colocam como pregadores para disseminar heresias, mentiras, heresias perniciosas. E nós vemos que essas doutrinas são fundamentadas pelo diabo. É o que Paulo diz a Timóteo, olha, doutrinas de demônios, ensinos de demônios. Dentro das igrejas, no púlpito, que era o local onde deveria sair a bênção do púlpito, esses homens são usados pelo diabo. E esses principados, eles agem principalmente na igreja. Eles querem agir no meio da congregação dos santos para causar escândalo, para causar dano àquilo que Deus tem feito, que tem construído a igreja, o edifício, a coluna e baluarte da verdade, que é a igreja do Deus vivo. Satanás se opõe a isso. Não que ele não age no ímpio, age no ímpio sim, cegando o entendimento dos incrédulos. Porém, ele empenha muito mais força aquilo que pode lhe trazer dano, que é a igreja. Então, nós vamos ver que em Efésios, Paulo vai exortar e dizer, olha, revistam-se de toda a armadura de Deus. E ele vai citar aqui o capacete da salvação, a espada do Espírito, as sandálias, como ele diz aqui, olha, calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Se nós formos resumir essa armadura que Paulo nos ensina a revestir todos os dias, é uma vida piedosa, de santificação, é uma doutrina bíblica bem fundamentada nas Escrituras. Por exemplo, o capacete da salvação é a certeza da salvação, a convicção certa, a esperança da salvação, não é uma esperança que se desfaz, é uma esperança viva, é o capacete da salvação, convictos de que você é filho de Deus. E é justamente isso que o Espírito Santo fala ao nosso coração. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A verdade bíblica é que nós somos filhos. Ele também nos exorta a se defender dos dardos inflamados do maligno com o escudo da fé. A nossa fé, a nossa salvação não está baseada em nós mesmos ou em homens. A Bíblia diz que maldito o homem que coloca o seu braço forte em outro homem. A sua fé, ela está em Cristo Jesus. A sua fé deve estar lançada em Jesus. Não é pelos seus méritos que você é salvo. Não é pelas suas obras que você é salvo. Dessa forma, quando vier a dúvida, que o diabo vai lançar dúvida ao seu coração, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. É isso que ele faz com Jesus ali no deserto.
Se você é filho de Deus, transforma as pedras em pães. Ele vai lançar dúvida no seu coração, para que você não creia que você é filho. Então, se formos resumir, é uma vida fundamentada na Escritura, bem alinhada com a doutrina bíblica, ensino sobre as verdades bíblicas, a justificação somente pela fé em Jesus Cristo, é aqui a confiança que você foi salvo por meio do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, uma vida piedosa, uma vida de santificação, e aqui ele descreve, encerrando, ele diz, olha, orando em todo o tempo, com oração e súplica por todos os santos. Uma vida de oração, uma vida ali, ora não só por você, mas por todos os santos. E dessa forma, diariamente nós vivemos, lutando a guerra que nos está proposta, o bom combate da fé, e permanecermos firmes e inabaláveis. A Bíblia nos ensina que o próprio diabo tentou a Jesus no deserto com a palavra. Para isso, nós precisamos ser obreiros aprovados, que não têm do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Porque assim nós estaremos fundamentados na palavra de Deus. Fundamentados no fundamento dos apóstolos, que é Cristo Jesus. Vamos orar? Essa é a verdadeira guerra espiritual, a verdadeira batalha que nós temos que travar. Senhor, diante do Senhor nos colocamos em oração. Pai, reveste cada cristão, Senhor. Reveste cada um de toda a armadura de Deus, Senhor, para podermos ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo, Senhor. Que essa mensagem possa alcançá-los e firmá-los cada vez mais na fé, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você, a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, a deixar o seu like, comente aqui, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.